Essa foto é da minha última aplicação de toxina botulínica que eu fiz no frontal, acho que em 2021. E essa daqui é a minha foto de antes, já depois de umas 3 ou 4 aplicações de toxina botulínica sem fazer a aplicação no meu frontal necessariamente. No final de outubro desse ano, eu tive a oportunidade de participar do Aesthetic Science, um congresso em Bento Gonçalves, lá no meu estado, Rio Grande do Sul. Foi um evento muito bacana, onde o título da minha palestra foi Toxina Botulínica além do básico. O meu objetivo foi revisitar as técnicas de aplicação de toxina botulínica que os profissionais têm executado na maior parte das vezes e mostrar que muitas vezes tem técnicas que já estão obsoletas, existem formas mais atualizadas para ser mais eficiente, mais previsível, mais eficaz, logicamente para acabar otimizando os resultados para o paciente. Resolvi então fazer esse vídeo aqui para ti, para trazer alguns dos pontos mais polêmicos ou pelo menos que os colegas acabaram me perguntando mais depois da palestra. Só antes de eu te responder se toxina faz lifting de fato, o que eu estou chamando de lifting é a capacidade de elevar ou reposicionar tecidos e estruturas especificamente da face. Basicamente aquela puxadinha para cima contra a gravidade. Tecnicamente falando, a toxina botulínica ela não possui poder volumizador, estruturador, não trata a flacidez como bioestimulador do colágeno, logicamente não vai estar preenchendo como ácido hialurônico. Esses dois últimos, inclusive, já fazem lifting, é bem escrito na literatura. Mas para entender se toxina de fato consegue fazer lifting ou não, eu preciso conversar contigo um pouquinho antes sobre anatomia. E já aproveita para curtir esse vídeo, compartilhar se possível, mas especialmente se inscrever no canal, porque isso acaba ajudando bastante com o engajamento. Quanto melhor for, mais vezes eu acabo aparecendo por aqui. Então bora falar um pouco de anatomia. Sempre que se fala de toxina botulínica, o que acaba chamando mais atenção da maior parte das pessoas acaba sendo o terço superior da face do paciente. Seja pelo chamado toxina botulínica global, 3 regiões, o nome não importa. E um alvo terapêutico muito importante para a gente falar logo de cara é o músculo occipitofrontal, ou frontal para os íntimos e testa para os conhecidos. É um músculo com uma ação muito interessante, porque ele acaba sendo o principal responsável por elevar as sobrancelhas, valorizando e abrindo o olhar do paciente. E quem não gostaria de elevar e abrir mais a sobrancelha? Essa é a função dessa musculatura. Mas o triste é que eu vejo que a maior parte dos profissionais acaba simplesmente metralhando essa região para parar completamente sua ação e, logicamente, acabar dessa forma diminuindo as linhas da testa. E se tu és profissional, fica tranquilo, tá? Eu também já fui assim. Hoje, sempre que possível, eu evito fazer aplicação de toxina no frontal, por incrível que pareça, mas de vez em quando é necessário. Quando é necessário, logicamente eu levo em consideração a linha de convergência ou linha C, que acabou virando uma popstar do momento, e utilizando logicamente a menor dose efetiva, para que tenha algum benefício estético, mas sem paralisar completamente a musculatura. E se a função dele é de fato elevar a face, por que diabos eu pararia completamente a ação dele, o único elevador, deixaria a gravidade ganhar esse cabo de guerra? Inclusive a literatura já nos mostra que tanto a curto quanto a longo prazo, se o objetivo é de fato elevar as sobrancelhas e abrir o olhar do paciente, o ideal é não fazer aplicação nessa região. Um estudo bem bacana da Doris Exxon, inclusive, mostrou que aplicações de toxina botulínica preservando a ação dessa musculatura, a longo prazo acabam elevando o posicionamento natural das sobrancelhas do paciente. Então fazer um lifting passivo, sem que ele tenha que necessariamente ficar contraindo a região. Mas o frontal, na verdade, acaba tecnicamente não elevando somente a sobrancelha. Exatamente nessa região aqui, a gente tem a face temporal superficial, que está intimamente conectada tanto à galha quanto ao frontal. Então quando a gente tem uma contração do frontal, a gente acaba muitas vezes também elevando todo esse tecido conjuntivo, riquíssimo em colágeno, que, curiosamente, abaixo da linha do zigomático, ele acaba sendo basicamente conhecido como SMAS, o sistema músculo-aponeurótico, que é o alvo terapêutico de muitas tecnologias na teoria e algumas outras intervenções estéticas também. Então, existe a possibilidade da musculatura do frontal também acabar elevando até, na verdade, o terço inferior da face do paciente. Pelo menos é o que acontece em mim. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Quando eu faço a contração da minha testa, eu consigo perceber um deslocamento de tecido em toda a região pré-auricular, né, na porção mais lateral da minha linha da mandíbula. Então, de novo, se eu mantenho a ação do frontal, talvez eu poderia até elevar um pouquinho dessa região. No final desse cabo de guerra, onde tem o frontal em cima, a corda basicamente sendo todos esses tecidos conjuntivos que tem nessa região, nessa porção mais inferior a gente tem a musculatura do platisma. A origem dele é clavicular, no peitoral maior, mas ele vai se prolongando, se projetando e a inserção dele acaba sendo exatamente no terço inferior da face, seja em alguns músculos, em pele e até mesmo no próprio SMAS. Então, tecnicamente falando, o platisma acaba tendo sua ação facilitada pela gravidade, puxa teu rosto para baixo, enquanto o frontal acaba puxando a face para cima. Então, eles são músculos antagônicos. Aí agora pensa comigo, se eu paro a ação do frontal com bastante aplicação de toxina botulínica, o platisma consegue fazer um pouco mais de força, não vai ter aquela musculatura puxando para o outro lado para fazer o cabo de guerra e manter o equilíbrio da mímica facial. É engraçado porque poucos profissionais acabam dando atenção para o platisma quando se trata de aplicação de toxina botulínica.
porque a maior parte das pessoas acaba só buscando o terço superior. Não esqueça que é o profissional que deve sugerir o tratamento mais indicado, avaliando, logicamente, o paciente. O foco do paciente é tão importante quanto o foco no paciente. A literatura nos mostra que sim, é possível fazer lifting facial apenas com toxina botulínica. E a partir do momento que eu inseri esse olhar e essas técnicas na minha prática, acabou mudando completamente a forma que eu aplico toxina. Eu fiquei muito mais satisfeito com a naturalidade e a beleza dos resultados e os meus pacientes também. Logicamente existe nicho para todo mundo, né? Então tem pessoas que de fato gostam de um aspecto mais dramático, mais, entre aspas, artificial, e tem gente que gosta de não parecer ter intervenções estéticas. E tem espaço para todo mundo, mas eu gosto mais de naturalidade. E essa técnica de aplicação de toxina botulínica, na verdade, são várias técnicas diferentes que elas acabam convergindo para um ponto só. Ela não é uma técnica exclusiva que eu vou tentar te vender um curso agora. É só basicamente estudar e entrar no PubMed. E hoje, a imensa maior parte dos meus pacientes que buscam a aplicação de toxina botulínica tem indicação também para fazer a aplicação na região do platisma, para elevar o olhar e todos esses benefícios que tu já deve ter entendido essa altura do campeonato. Mas eu também não estou te dizendo para ir lá botocar o teu paciente e rezar para Santo Expedito que o bulldog dele acabe desaparecendo com lift facial, de forma alguma. Terapias combinadas geralmente acabam apresentando um resultado mais interessante e um pouco mais dramático. Então a toxina botulínica poderia ser um coadjuvante para outros tratamentos, como um preenchedor ou um bioestimulador de colágeno. Dessa forma, a gente acaba reduzindo a necessidade de intervenções estéticas ou até mesmo a quantidade de produto, aí otimizando tanto orçamento e entregando de fato um resultado completamente personalizado, que não fica preso em protocolinhos exclusivos que a gente vê por aí. Mas não, eu não vou ficar só falando, eu também quero mostrar para ti um pouquinho disso. Olha só que interessante o meu caso. Antigamente eu sempre fazia aplicação no frontal, em mim também inclusive, como qualquer profissional acaba fazendo, parando bastante para evitar a movimentação dessa região, porque as linhas me incomodavam de fato no passado. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que eu naturalmente já tenho uma implantação baixa do meu supercílio das sobrancelhas, tanto que a minha pálpebra superior acaba praticamente não aparecendo. Imagina se a longo prazo eu mantesse sempre meu frontal travado, pesando cada vez mais e a minha testa progressivamente caindo. Então por isso que eu acabei parando de fazer esse tipo de aplicação. E olha só que bacana, essa foto é da minha última aplicação de toxina botulínica que eu fiz no frontal, acho que em 2021. E essa daqui é a minha foto de antes, já depois de umas 3 ou 4 aplicações de toxina botulínica sem fazer aplicação no meu frontal necessariamente. E sem aplicar nessa região, eu consegui ter uma redução de linhas de fato. E curiosamente, quando eu dei uma olhadinha na minha foto do meu antes e do meu depois dessas aplicações preservando o frontal, eu tive a sensação que a minha região malar estava um pouquinho melhor, talvez um pouquinho mais volumizada, foi a sensação que eu tive de fato. Mas, para eu não ficar te falando achismos de uma forma geral, dá uma olhadinha aqui nessa imagem captada por estereofotogrametria tridimensional. Sim, eu também sei falar palavras bonitas. Quando a gente presta atenção no meu caso, se a gente der uma olhadinha exatamente para a região das maçãs do rosto, o próprio equipamento, eu utilizei o Vectra nesse caso, detectou um aumento de fato de volume nessa região. E diretamente abaixo dela, aproximadamente nessa região submalar, é como se tivesse reduzido um pouco de volume dali. A única intervenção que teve de uma foto para outra foi absolutamente a aplicação de toxina botulínica. Mas como assim? Se toxina não volumiza, como é que teve uma volumização nessa área? Aí que entra essa outra imagem. Olha que legal essa análise de vetores. Isso basicamente mostra o deslocamento de tecido que teve detectado também pelo equipamento. A minha região malar está basicamente preservada e essas setinhas vão do verde ao vermelho, o vermelho sendo o maior deslocamento, enquanto o verde deslocamentos um pouco menores. Consegue perceber que basicamente o meu rosto inteiro teve um deslocamento cranial e posterior, então basicamente o meu rosto acabou reposicionando tecidos, coxins de gordura, pele como um todo, simplesmente aplicando uma dose interessante de toxina botulínica no platisma, especialmente na inserção, sem aplicar no meu frontal. Ou quem sabe rejuvenescer apenas alguns meses. Então sim, é possível fazer lifting facial com toxina botulínica. Vai funcionar para todos os seus pacientes? Logicamente não. Muitas pessoas acabam precisando de fato de outras intervenções para otimizar esse resultado. Mas pensa comigo, se ele já ia aplicar toxina botulínica e eu realmente estou vendendo um tratamento personalizado, eu não deveria pelo menos personalizar de acordo também com os objetivos, como se fosse um lifting, por exemplo? Então se eu vou tratar meu paciente com bioestimuladores em têmpora, por exemplo, preenchedores em têmpora também, ou um terço médio da face para estruturar e elevar um pouquinho alguns coxins que acabaram caindo com o passar do tempo, a toxina botulínica ela pode ser um grande aliado, talvez para reduzir a quantidade de procedimentos e especialmente otimizar o orçamento do seu paciente e também os custos em clínica. Ah, e se tu estava lá na minha palestra de Bento Gonçalves e está assistindo esse vídeo,
Comenta aqui o que tu achou do material complementar que eu te enviei por PDF, basicamente resumindo os tópicos principais da palestra que eu tive lá. Quais outros assuntos tu gostaria que eu trouxesse por aqui? Algum assunto polêmico, algum assunto mais educacional, teórico? Comenta aqui embaixo que vai ser um prazer imenso trazer mais informações e aparecer mais vezes aqui no YouTube para ti. Muito obrigado e até a próxima!